Oi. Tá. Bom, pessoal, eu sou carioca, eu vou ficar em cima do palco, tá? Obrigado à organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos testar aqui se funciona, não está funcionando. Para onde que eu aponto? Para você? Para lá? Para lá? Então, segura meu tempo, hein? Não larga meu tempo ainda não. Vamos ver se agora vai. Bom, sim. Eu sou André Carvalhal, eu sou gay, eu estou super feliz com isso, não preciso de pílula. Eu não gosto de armas, nem as impressas em impressora 3D. E eu vim compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho da minha visão de mundo no momento. Eu sou escritor e eu estou atualmente diretor criativo da Alma, que é essa marca de moda sustentável, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ela. E, além disso, eu faço consultoria para grandes empresas em projetos, em áreas de sustentabilidade, como a Unilever, a Grandene, a Coca-Cola, que está aqui no evento hoje junto com vocês. E eu trago para o Piquenique uma visão otimista sobre o fim do mundo. Esse livro eu acabei de lançar, lancei agora na semana passada, em meio a esse turbilhão de emoções, né, que estão rolando por aí. E esse livro ele parte de uma premissa que o mundo que a gente conheceu quando a gente nasceu, ele já acabou. A gente ouve por todos os lados hoje as pessoas falando, né, de transição, de transformação, e a gente vê as coisas que estão se transformando, né, à nossa volta, mas eu acredito que muito mais do que uma transição, esse momento que a gente está vivendo realmente é o fim de uma grande era, é um fim de um ciclo. E para a gente comprovar isso, basta a gente pensar em tudo que faz parte da nossa vida desde que a gente nasceu, desde objetos até o funcionamento das coisas, e a gente vai entender que todas elas perderam sentido, elas precisam se ressignificar, elas precisam se transformar. Muitas dessas coisas continuam fazendo parte da nossa vida, e isso faz com que a gente hoje viva um trabalho de parto meio engasgado desse novo mundo, mas basta a gente querer transformar, basta a gente querer viver esse novo mundo, que eu acredito que essas novas coisas vão surgir e vão crescer na nossa vida. Quando eu falo do fim, eu não estou falando somente das coisas que fazem parte da nossa vida, como, por exemplo, o telefone, que é um exemplo que eu gosto muito de dar. Quando eu era pequeno, eu passava a tarde pendurado no telefone, minha mãe brigando comigo por causa da conta, né, meu pai brigando com meus tios, com quem ia ficar com o telefone do meu avô que morreu, porque você dava entrada no apartamento, comprava carro, né, com o dinheiro do telefone. E hoje o telefone serve para tudo, menos para falar no telefone. O telefone não vale basicamente nada. Eu fui outro dia cancelar o da minha casa, a moça disse que eu podia cancelar, que não ia mudar nada na minha vida. Mas mudou. E hoje eu falo muito pouco no telefone, mas através do telefone a gente faz tudo hoje na nossa vida. Então, a gente paga conta, a gente trabalha, a gente briga, a gente namora, a gente, enfim, né, faz literalmente tudo a partir de um aparelho que se ressignificou e que se transformou totalmente. Então, aquelas previsões que a gente escutava quando a gente era pequeno, né, de que o mundo ia acabar em 2012, depois de 2014, 2017, para mim elas realmente eram reais, mas elas eram uma grande alegoria astrológica, né, enfim, desse fim do mundo, que na verdade tem a ver com o fim das coisas, como eu falei, que fazem parte da nossa vida. Agora, fora todas essas coisas, a gente também está vivendo um grande perigo de chegar ao fim, né? Ao mesmo tempo que a inteligência artificial, a tecnologia e a ciência têm evoluído bastante, né? E é muito provável que daqui a pouquíssimo tempo a gente seja imortal, que a gente não morra mais por morte natural, e provavelmente vocês vão ouvir falar sobre isso aqui nesse dia de hoje. Ao mesmo tempo que isso acontece, vários cientistas físicos especialistas avisaram, né, recentemente que a gente está prestes para viver um grande extermínio em massa da população. O Stephen, aquele físico da cadeira de roda, falou na semana passada que era bom todo mundo já procurar um lugarzinho em Marte, na Lua, que daqui a 30 anos, né, a população, né, a humanidade, né, que não vai existir mais. E essas previsões, elas são reais, há muito tempo muita gente fala sobre isso, né, pouca gente deu importância, mas essas previsões elas estão chegando, elas estão cada vez mais próximas da gente. E hoje, se a gente não mudar o nosso pensamento, se a gente não celebrar que as coisas acabaram, né, e a gente entender que o fim é um recomeço, é uma chance de fazer tudo de novo, né, de fazer tudo diferente novamente, a gente vai ter pouquíssima chance, né, de sobreviver, até porque ir para Marte, para a Lua, né, não está tão fácil assim.
E aí eu trouxe alguns dados para vocês, que talvez alguns já tenham visto, lido, enfim, de algumas coisas que aconteceram, né, nesses últimos anos. Então, 90% dos mamíferos grandes foram extintos, 95% da população marinha foi extinta. É muito provável que até 2030, 2050, a gente tenha mais plástico do que peixe nos oceanos, porque os peixes se reproduzem numa quantidade muito menor do que a gente pesca, e a gente descarta muito mais plástico, né, do que, enfim, que a gente deveria. 12 estoques naturais desaparecerão até 2087, 75% da área de florestas foi devastada, 40% do solo foi desertificado, 40% da camada polar do Ártico derreteu, e não foi à toa que outro dia a gente teve uma ressaca e o mar subiu, foi até a portaria de um prédio na Vieira Solto. A temperatura do planeta tem aumentado muito a cada ano, não é à toa também que a todo ano a gente escuta que é o verão mais quente do ano, e isso vai continuar acontecendo daqui para frente. Uma criança morre de fome a cada segundo, 5 segundos no mundo, 5.000 pessoas morrem por dia por conta de água contaminada, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água pura, e até 2030 é muito provável que metade da população viva com acesso restrito à água, e que a água se torne um dos bens mais caros e raros, né, enfim, da nossa vida. E aí, quando a gente olha isso, assim, a gente entende, realmente, está acabando, vai acabar, né? Assim, não tem como a gente olhar, né, um cenário como esse, né, e se sentir confortável, né, ou achar que está tudo bem, ou que até agora a gente fez as coisas certas e que, enfim, a gente deve continuar desse jeito. E uma das coisas que eu acho que deve impulsionar, então, assim, no livro eu falo de várias, mas aqui eu precisei fazer um recorte de uma coisa para falar para vocês, que talvez seja a origem de muitas dessas coisas que a gente está vivendo, e que talvez seja um dos caminhos, né, de solução, né, ou um dos novos caminhos de solução, é que até hoje a gente pensou de uma forma muito linear, e o nosso mindset ele foi programado para não pensar em consequências. Então, a gente faz as coisas sem se dar muito conta, né, de que toda ação, de fato, tem uma reação, e que isso não é místico, né, de que isso não enfim, crença banal, né, de que isso é comprovado pela física, né, enfim, pela matemática, né, mas a gente não se dá conta no nosso dia a dia. E, por conta disso, a gente desenvolveu um sistema de produção, de criação, de comercialização, que ele é totalmente linear e que ele não se preocupa com a consequência das coisas, não se preocupa com a consequência de tudo que a gente faz, dos nossos hábitos e do nosso estilo de vida. E esse pensamento, esse mindset, ele tem uma implicação muito grande na continuidade da nossa existência aqui na Terra, né, da nossa sobrevivência. Isso porque ele está relacionado a duas coisas que são muito importantes e difíceis para a gente. A primeira coisa é que esse sistema linear de produção, né, de extração, de produção e depois de descarte, ele gera ele vive de um sistema de demanda muito maior do que a oferta. Então, como eu falei para vocês lá atrás, muitos recursos estão se esgotando, estão acabando, e a gente continua extraindo e produzindo, né, como se fosse realmente infinito, né? E muitas empresas, muitos negócios surgiram, né, numa época que a gente tinha a mentalidade de que tudo era infinito. E hoje a gente começa a se deparar com o fim de muitas coisas. E, além disso, no final do ciclo, a gente tem um grande desperdício. A gente tem, né, enfim, uma série de lixos e de coisas que não são utilizadas, não são vendidas, e isso tem gerado cada vez mais problemas para as indústrias, para as pessoas, né, e para o planeta como um todo. Tem um dado da Ellen MacArthur Foundation que é muito louco, que diz que tudo que é produzido, somente 1/3 é vendido. Então, esses outros 2/3 encalham, enfim, ficam por aí, até porque, como dizem, não existe fora, né? A gente pensa que a gente está jogando fora, mas, na verdade, a gente está botando em algum lugar aqui do planeta, né, que a gente não sabe muito bem onde é que é. Mas tudo isso tem gerado um problema muito grande para a gente. Tudo isso será cada vez mais um problema, principalmente porque em momentos de dificuldade econômica, a gente tende a pensar que a solução é produzir mais, vender mais, fazer mais, que com isso a gente vai ganhar mais dinheiro, a gente vai resolver os nossos problemas econômicos. Só que esse pensamento também, esse mindset também, vai acabar destruindo cada vez mais o planeta, destruindo cada vez mais os recursos que a gente tem disponíveis, e tudo isso gera, na última linha, uma consequência para a gente mesmo. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente também. E uma das principais evidências disso é que o planeta está no vermelho desde a década de 80, e quando eu falo isso eu não estou falando economicamente, eu estou falando em termos de recursos. Não sei se vocês já ouviram falar do cheque especial ambiental. Foi feita uma conta, né, que estimou quanto que a gente utiliza de recursos ao longo do ano e quanto que o planeta é capaz de produzir, de prover para a gente de forma natural esses recursos. E já na década de 80, quando essa conta foi feita, em novembro, chegou-se à conclusão de que a gente já tinha estourado esse limite, né, e que a gente já entraria logo no final de novembro no cheque especial.
E esse ano a gente chegou no cheque especial no dia 1º de agosto, ou seja, a gente está muito perto do momento onde a gente vai precisar de 2 planetas para dar conta do que a gente usa, do que a gente precisa, né, e que a gente consome e produz, né, ao longo de um ano. Só que não existem 2 planetas, e a gente está hoje utilizando, né, recursos de gerações futuras. E quando eu falo que a gente vai sofrer essas consequências, é por isso, porque daqui para frente vai faltar cada vez mais coisas, e provavelmente quando inventarem, né, enfim, um teletransporte, ou enfim, um avião que vai para a NASA, para a Lua, que vai para a Lua, para Marte, a gente não vai estar aqui, né, para poder usufruir disso. Outra coisa também que é muito preocupante, que é consequência desse modelo de pensamento linear, é a quantidade de lixo que sobra, a quantidade de coisas que são descartadas, né, e que são entendidas como lixo, né? Então, hoje a gente extrai muita matéria-prima, a gente extrai muitas coisas da natureza, tudo que a gente veste, por exemplo, ou que a gente usa, que a gente produz, a maioria dessas coisas, elas vêm da natureza, e a gente extrai, né, de forma irresponsável, e a gente produz, e muitas vezes isso sobra ou isso vai parar no lixo. Só no ano passado, 78,4 milhões de toneladas, né, de lixo, né, foram parar nos aterros sanitários no Brasil. E esse é um número que vale muito dinheiro, né? Hoje a gente tem entendido que quando a gente pensa numa mudança de mindset, tem a ver com pegar muito disso daqui e transformar em dinheiro, transformar em matéria-prima para fazer um novo, para recomeçar, para ter um novo caminho, né? Para, enfim, para ter uma nova forma de pensamento. E aí, eu vou chegar no ponto que eu quero, né, que é falar sobre a economia circular, e essa mudança de mindset, de pensar que o fim das coisas, na verdade, é sempre um recomeço. Então, não é à toa que a Terra é redonda, não é à toa que um monte de coisas que fazem parte da nossa vida, desde os átomos até as células, até, enfim, né, uma série de coisas da natureza, são redondas, né, porque elas funcionam, né, na mais perfeita harmonia. E esse pensamento circular, né, é um pensamento novo que a gente precisa absorver para a nossa vida, né? O entendimento de que todas as coisas, quando elas chegam num fim, elas podem voltar para um recomeço, e elas podem ajudar a gente a minimizar a nossa extração de matérias-primas, né, a utilização de recursos naturais, economizar dinheiro enfim, e rever o pensamento como um todo da sustentabilidade como a gente conheceu. Até bem pouco tempo atrás, a gente entendia a responsabilidade com base em alguns R's, como reciclar, reutilizar, recusar, falava-se muito sobre isso. Hoje, o entendimento de sustentabilidade, né, que é cada vez mais presente na nossa vida, é que a gente precisa não só pensar no final da cadeia, né? Assim, ou no final, quando aquele produto já está feito, quando aquele produto já foi vendido, né? Quando ele já foi utilizado, e aí sim eu vou pensar em reutilizar ou em fazer alguma outra coisa com ele. Hoje, essa transformação ela precisa acontecer no início do processo, né? No design, na concepção dos modelos de negócio, né? E não somente na produção ou na fabricação de produtos. Então, esses novos R's hoje têm a ver com repensar os nossos sistemas, redesenhar a produção, reavaliar os nossos negócios e reconsiderar a vida, porque quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando, na última linha, de impactos para a nossa vida, né? Quando a gente fala que os oceanos vão ter mais plástico do que peixes, né? O problema não é só do peixe, o problema é da gente que está comendo peixe com plástico na barriga, né? Esse é um dos problemas, né? Mas talvez o mais fácil para a gente entender, né, o quanto a gente é impactado por todo esse desequilíbrio que a gente promove. Então, hoje o que eu tenho visto, o que eu tenho vivido, né, o que eu tenho presenciado, o que eu tenho amado participar dessas reconsiderações, né, e desses redesenhos e dessas reformulações dos negócios, da produção, né, mas principalmente do mindset. Então, a Alma, que é essa marca que hoje eu sou diretor criativo, ela é uma marca que surgiu totalmente baseada em cima do pensamento circular. Então, na indústria da moda, sobram milhões de toneladas de tecidos todos os anos que são descartados e que são direcionados a aterros sanitários. E a Alma, hoje, ela existe para recuperar essa matéria-prima que não é utilizada e que muitas vezes ela é descartada. Então, ao invés da gente criar coleções e produzir matéria-prima para fazer aquelas roupas, a gente vai até os parceiros, até os fornecedores, a gente entende o que eles têm de sobra, o que eles têm de excesso, que não foi utilizado, que em algum momento pode virar lixo, mas que tem qualidade, que é legal e que pode virar uma roupa, e a gente
cria as nossas coleções para recuperar essa matéria-prima. Quando a gente precisa fazer alguma coisa nova, né, precisa ser produzida ou de forma reciclada ou de forma orgânica, como, por exemplo, é esse tênis, onde desde a sola até o tecido, né, é feito com resíduos, né, de borrachas que sobraram, de tecidos, né, ali na fiação, e que, enfim, que se transformaram, né, numa nova peça, num novo tecido, né, e num novo produto. Tem um outro exemplo muito próximo, que é a Coca-Cola, que tem como meta agora, até 2030, reciclar a mesma quantidade de plásticos que ela coloca na rua. Então, o entendimento de que para você fazer novas garrafas ou para você, enfim, continuar a sua produção, você não precisa necessariamente produzir aquela garrafa do zero. Então, já tem muita garrafa na rua, tem muito plástico na rua e a gente pode recolher tudo isso e transformar. Obviamente que ela não tem como garantir que a garrafa que ela vendeu para você vai voltar para ela, né? Então, não quer dizer que ela vai reciclar exatamente todo o produto que ela colocou na rua, mas a mesma quantidade. E para fazer isso, ela fez uma parceria com a Ambev, entre outras iniciativas, mas uma parceria com a Ambev, que é a sua maior concorrente, para pensar em como juntas elas podem viabilizar esse processo, né, e como isso pode ser feito. Também desmistificando, né, e derrubando um mindset do passado, que é a concorrência, que é a competição, mas tendo um entendimento de que duas empresas com a mesma necessidade, com o mesmo problema, podem se juntar, né, para encontrar uma solução. Essa garrafa que eu estou mostrando para vocês é uma garrafa retornável, né, que, enfim, né, está aqui mais ou menos na minha faixa etária para cima, deve se lembrar quando a gente era pequeno, que tinha o casco, né, de Coca-Cola de vidro que a gente comprava, retornava e tal, e a Coca-Cola está trazendo de volta esse projeto, e a ideia é que até 2020, 40% da sua produção seja de retornáveis, né, para dessa forma reduzir a quantidade de lixo e reduzir a quantidade de recursos que são extraídos para produzir uma nova garrafa. E para fazer isso, ela também teve que abrir mão de uma coisa que sempre foi muito valiosa, né, sempre foi muito falada, e acredito que muitos de vocês aqui já devam ter escutado, já devam ter ouvido falar sobre isso, que é a forma da garrafa da Coca-Cola, né? Então, a forma da garrafa é um ícone, né, para a empresa e para todo mundo. Eu estudei publicidade, sempre fui fascinado, né, apaixonado pela ideia de que a Coca-Cola tinha um ícone, né, que era o próprio produto, a própria garrafa, mas para viabilizar essa história, ela criou uma garrafa que é universal e que vai servir a todos os refrigerantes que são da companhia, nesse processo de ser retornável. Então, o rótulo ele é aplicado depois de que, enfim, de que o produto ele é envasado dentro da garrafa, e com isso qualquer marca de dentro da empresa, né, pode usar a mesma garrafa. Então, quando a gente fala de redesenhar sistemas, de rever processos, né, rever estruturas e organizações, a gente está falando disso, assim, de abrir mão do apego da marca, né, do apego daquilo que a gente acredita, daquilo que pode fazer a gente vender ou ser um diferencial no mercado, mais um entendimento de que existe uma coisa muito maior por trás disso, né? Que pode ser a sustentabilidade do próprio negócio, que pode ser a sustentabilidade das outras pessoas, a sobrevivência, né, das outras pessoas. Então, isso, para mim, é um exemplo bastante significativo. Aqui tem alguns outros, né, mais breves, como esse shopping center que foi construído na China, todo com tijolos de plástico reciclado. Essa mesma empresa, que é a Miniwise, ela faz também móveis, cadeiras, uma série de outras coisas. Essa é a Kite Coach, é uma das marcas que a gente vende na Alma, é uma marca que produz casacos a partir de pipas de kitesurf que são descartadas. Então, hoje, uma pipa de kite, ela dura só 300 horas de voo de forma segura, e depois que ela é descartada, ela demora 300 anos para se decompor. Então, enquanto tem um monte de gente extraindo mais recursos, né, produzindo casacos e peças de roupas a partir do zero, a Kite Coach pega alguma coisa que está no final da sua vida, né, e transforma numa nova coisa, né, economizando um recurso de extração novo e minimizando um lixo, né, minimizando um desperdício. A C&A lançou no ano passado também uma camiseta chamada Cradle to Cradle, que é do berço ao berço, né, que tem a ver com esse processo de reciclagem, de economia circular, e é uma camisa que foi feita para ser inteiramente ou compostada, jogada na natureza, que ela vai se desfazer ao longo do tempo, ou ela pode ser inteiramente reciclada, porque desde da linha, da etiqueta, do tecido que ela é feito, tudo foi pensado para que ela possa retornar, né, e que ela, quando chegue no final da vida dela, ela não seja descartada, que ela possa
ganhar uma nova vida, né, iniciar um novo processo. Essa é uma marca que faz couro a partir de bagaço de abacaxi, então pega abacaxi e transforma isso em couro. Então são muitos os caminhos, são muitas as alternativas e são muitos negócios e empresas se construindo, né, com essa mentalidade. E por que essa mentalidade é importante? Como eu disse lá atrás, e para fechar aqui deixando, né, uma mensagem principal para vocês. Porque essa mentalidade ela vai facilitar com que no futuro a gente pare de esgotar os recursos que estão à nossa volta, né, e que a gente possa transformar de forma eficiente economicamente, sustentável economicamente também, resíduos e coisas que seriam descartadas em novos objetos, né, em novos produtos, otimizando muito a produção, né, e otimizando muito a vida de todas as pessoas que estão envolvidas ali também. Então, o pensamento de que todo fim é um recomeço, talvez seja um novo R também que a gente tem que pensar e absorver para a nossa vida. Beleza? Obrigado, pessoal.